Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina, comigo, a Adriana Zequim, no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E nessa segunda-feira gostosa, segunda-feira abençoada, nós temos um super convidado que eu tenho certeza que depois desse episódio você vai ter várias viradas de chave. Mas antes de eu apresentar ele, eu queria pedir para você, de coração, que está aí nos acompanhando, aproveita que você já está aqui no nosso canal no YouTube. Se está vendo esse botãozinho aqui, se inscrever no canal. Se inscreva no canal porque é muito importante você estar inscrito. Quanto mais inscritos nós temos, mais o YouTube entende que esse assunto é relevante para mais pessoas de maneira orgânica, ele vai entregar. E esse aqui é um programa do bem. Então vamos juntos fazer o bem sem olhar a quem. E nessa setinha aqui, ó, essa setinha, esse caracol com a flechinha, compartilhar. Você clicando aqui em cima, você pode compartilhar com todo mundo que você conhece, quem não conhece também, em todas as plataformas digitais. Então, eu conto muito aí, peço de coração para você aqui se inscrever no nosso canal. E eu queria agradecer aos nossos patrocinadores oficiais aqui da Casa Nova, porque sem os nossos patrocinadores, isso aqui não acontece, que é o pessoal da obra financiada. Para você que está querendo construir, tirar aquele sonho tão desejado do papel e ter a sua casa própria, ó, a preço de custo, chegou a hora. Eles cuidam de toda a parte burocrática para você, sem dor de cabeça, e vai te entregar já tudo pronto com a chave na mão. Confira aqui. E para você que deseja tirar aquele sonho tão desejado do papel de ter a sua casa própria, chegou a hora. O pessoal da obra financiada incorporadora, eles que são especialistas na modalidade de financiamento, terreno, construção, ou seja, obra a preço de custo, do jeito que a gente gosta. E você pode construir sem ter necessariamente todo o recurso próprio, pois eles são especialistas na área e viabilizam todo o processo para vocês. Eles cuidam de todo o processo, desde o financiamento até a execução da obra, acompanhamento de etapa por etapa durante a construção até a entrega das chaves finais. E mais, durante todo o período da construção da sua casa, você não paga o valor das parcelas, ou seja, você só começa a pagar depois da casa pronta. E aí, tá esperando o quê para tirar o seu sonho do papel? Vem aqui na obra financiada, tomar aquele cafezinho e fazer grandes negócios. Viram só, né? Tá fácil demais. E agora vamos chamar ele, gente. Sente só a biografia dele. Ele que é consultor, professor e palestrante, especializado em desenvolvimento e melhoria contínua. Alex Jonas, boa noite. Acertamos agendas para estar hoje aqui, hein? Olha que a gente já tá falando tem algum tempo, né? Tudo certo, obrigado. Fala, é tudo na hora de Deus. Amém, tudo certo. Que bem. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Né? Eu que me sinto prestigiada em estar recebendo você, né? Uma pessoa de alta performance que tem tanto a compartilhar com a gente, que está aqui para aprender, para quem está nos acompanhando, para quem vai nos acompanhar depois. Ótimo. Vamos contribuir sim, com certeza. É bacana. Alex, pra gente começar esse bate-papo gostoso, né? Muita gente conhece o Alex, empresarial, né? O trabalho que você faz. Mas eu queria que você começasse a falar um pouquinho, Alex, pessoa. Quem que é o Alex, Jonas? Você é natural de qual cidade? Como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência? Ótimo, legal. Bom, eu sou cristão já desde os 16 anos, né? Hoje eu tenho 43 anos. Sou casado, muito bem casado com a Fernanda, que vai dar o nosso segundo bebê agora, daqui 2 meses vai nascer. Sou pai do Giovanni também. Sou nascido de São Paulo, da capital. Tá? Interessante, quando eu vim para Londrina, isso aí há 23 anos atrás, uma coisa que eu percebi que eu tive que desacelerar um pouquinho o meu relógio. Por quê? Lá em São Paulo era mais acelerado mesmo. Tá? Então eu tive que me adaptar, mas me apaixonei pela cidade. Sou pé vermelho mesmo, já tive oportunidades de trabalho, mudança de cidade, mas realmente eu não levo em consideração questão de trocar de cidade. Amo Londrina, sou londrinense mesmo, pé vermelho. Bom, vim para cá com 20 anos, tá? Minha infância foi bem tranquila, comecei a trabalhar com 13 para 14 anos, depois oficialmente registrado como office boy em São Paulo com 16 anos.
trabalhei num despachante de veículos. Vim para Londrina, trabalhar em transportadora, né? História interessante, eu trabalhei numa transportadora até meus 22, 23 anos. E eu era muito desorganizado, né? Trabalhava no depósito, aí já estava formado na faculdade, aí eu tive a oportunidade para trabalhar no escritório, mas eu era muito desorganizado, processo zero, aquela pessoa, processo zero. Muito tímido também, não sabia vender, então a opção que eu tinha pouca opção no mercado. E aí um belo dia eu tive uma virada de chave. Né? O meu encarregado me chamou e falou, ó, você vai ser mandado embora por causa disso, já estou te dando um toque. Eu falei, puxa vida, lembrei uma frase do meu pai militar, aquele mais pesado, ele falou, ó, filho meu nunca pode ser mandado embora, porque ou você fez alguma coisa errada ou você é incompetente. Sabe o que eu fiz no dia seguinte, sabendo que eu ia ser mandado embora? Fui lá e pedi as contas. Loucura total, né? Fui lá e pedi as contas. E aí fiz uma análise SWOT, analisei a minha vida como um todo, já estava estudando isso aí há 20 anos atrás, imagina. E aí eu vi o quê? Que eu tinha que trabalhar com alguma coisa que eu era especialista. Como músico, né, de igreja também na época, eu fui pedir emprego na Sonkey. Usei o meu network, uma pessoa que tocava com a gente, que trabalhava lá no RH, e aí ela conseguiu um teste, eu tive a oportunidade de ser vendedor. Não sabia vender nada, super tímido, desorganizado, mas eu conhecia de instrumento musical. E aí comecei a vender e aprendi a vender lá. 2 anos depois, com um bom atendimento para um cliente, era um dono de concessionária, e também um amigo meu que trabalhava lá também abriu as portas, eu virei vendedor de carro. Observação, ainda não tinha nem carteira de motorista, porque eu também tinha dificuldade de dirigir, né? Então, financeiro também, essas dificuldades, então fui me organizar. E aí entrei no ramo de carro em 2004, foi quando a minha vida deu uma alavancada aqui em Londrina. Até 2015 trabalhei com o ramo de carro e aí depois fui empreender aí como consultor, como palestrante. E hoje a gente atua como Growth Manager aí, trabalho especificamente em uma empresa só, trabalhando toda essa parte de desenvolvimento que a gente foi trabalhando, seja como consultor, palestrante, como coach, né? Uau. E minha vida, resumidamente, pessoal e profissional, foi isso daí nos últimos anos. E quando você saiu dessa loja de automóveis que você trabalhava, né, para poder empreender, qual foi a inspiração, o insight que você teve e falou assim, não, eu vou empreender nessa área? Eu não estava pronto para empreender, né? Na verdade, é uma coisa que eu sempre falo para meus amigos e para os clientes que eu já atendi, que eu não tenho estômago para empreender. Para empreender tem que ter estômago, né? Eu não tenho. Então eu prefiro trabalhar assim até para os outros. Como hoje eu trabalho especificamente numa empresa, trabalho dentro da minha linha, que é uma empresa de consultoria também, mas eu não tenho muito estômago para empreender. Quando eu saí, eu não estava pronto para empreender, financeiramente, reserva e tudo. Eu fui com a cara e coragem, mas eu tinha uma força de vontade muito grande, um propósito muito grande. Tá? Estava na época da febre do coach, e eu falei, poxa, eu quero ser coach. Depois eu falei, poxa, eu quero ser consultor. Poxa, é mais fácil dar treinamento do que entrar numa empresa para consultoria. Eu comecei a dar treinamento e sou muito grato, atendo até hoje o SESC. O SESC no Paraná inteiro abriu as portas para que eu pudesse dar muitas palestras, muitos treinamentos. Então hoje minha principal fonte de renda ainda costuma ser o SESC, graças a Deus. E eu tenho muita gratidão por eles também, né? Acabei entrando sem estar pronto para empreender, sem conhecer muito, mas com a cara e coragem, mas me preparei na parte técnica, o conhecimento técnico da área, para dar consultoria, parte comercial, marketing, treinamento, palestras, né, para dar aula. Eu fui trabalhando dentro dessa parte de expertise, um conhecimento técnico mesmo. Então você adquiriu esse conhecimento e hoje você atua no SESC atendendo as outras empresas e você também atende a empresas particulares, uma empresa particular. Sim, hoje eu estou dentro de um projeto que é a Valo e Consultoria, tá? Uma das maiores consultorias da área controladoria, tributária e financeira, que não é uma área que eu atuo, mas eu estou envolvido lá com eles no projeto comercial deles. Até mandar um beijo para eles, são pessoas que me acolheram com muito amor, né? Sou muito feliz e muito grato a Deus por estar lá com eles. Há quanto tempo que você está lá? Não, estou na 3ª semana, é um projeto novo. Mas é um projeto para a vida toda, se puder, viu? Então, é um projeto muito legal nessa parte comercial, estou muito feliz, veio ao encontro do que a gente estava buscando. Como eu não tenho muito estômago, como eu te falei, para empreender, e quando eu empreendia, eu tinha 15 dias antes da folha de pagamento, tinha lá 13 funcionários. 15 dias antes da folha de pagamento eu já estava preocupado. Eu falei, rapaz, e agora? Nem dormia direito. Então eu não tenho muito estômago para isso, né? Lógico que
faltou para mim lá 8 anos atrás um sócio mais dessa área, que pudesse cuidar dessa retaguarda, porque eu sou muito realmente da linha de frente, eu lido direto com os clientes, a parte prática, a parte operacional. Mas aí hoje na Vale eu tenho essa segurança, essa credibilidade com eles para que a gente possa desenvolver um trabalho mais a longo prazo. Tá? Uau, sensacional. E como que funciona exatamente na prática esse trabalho que você faz de desenvolvimento, né, com as pessoas dentro da empresa? Ótimo. O nosso trabalho, a gente tem a nomenclatura de Growth Manager. Tá? O que é um Growth Manager? Se a gente pegar pela tradução, Growth é crescimento. E o Manager é o gerente. Né? Então, assim, é um gestor que vai ser responsável pelo crescimento. Mas esse growth está mais relacionado não só a crescimento, mas sim a desenvolvimento. Tá? Então, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver. Então, a gente fala do growth, né? O americano, quando ele fala growth manager, eu preciso de um gestor de desenvolvimento. Então, o que desenvolver numa empresa? Tudo. Essa que é a grande dificuldade, a grande complexidade que o mercado enfrenta em conseguir um growth manager, porque um growth manager ele tem que ser muito completo. Ele não precisa ser especialista em tudo, porque isso é impossível, mas ele precisa entender todas as nuances dentro de uma empresa. Aí existem metodologias de melhoria contínua e principalmente balizar em pilares. Então a nossa metodologia como Growth Manager é o quê? Dividir em pilares, os principais pilares onde a empresa tem que se desenvolver. E isso acaba sendo o nosso termômetro. Né? Então dentro de um projeto de uma empresa, você precisa se desenvolver esses pilares. E a gente vai trabalhando o desenvolvimento de cada pilar, para fazer esse desenvolvimento 360 dentro da corporação. E aí o nosso foco fica muito o quê? No desenvolvimento. Porque os resultados vão ser só consequência. Essa daí, Adriana, é a grande falha hoje no mercado, que os empresários não conseguem entender. Os empresários, os profissionais de uma maneira geral, é o quê? Eles focam muito no resultado. Quanto que eu preciso vender, quanto que eu preciso ganhar, quanto que eu preciso para pagar minhas contas. A gente sabe que no dia a dia do empresário é complicado mesmo, mas tem que estar muito focado no desenvolvimento. Não é resultado, é performance. Você tem uma meta de 1 milhão, você bate essa meta. No outro mês você não bate a meta, você faz 900 mil. Mas qual que foi sua performance? Você atendeu mais clientes, você tem mais contatos, sua carteira está maior. Porque pensa numa plantação, um agricultor. Ele planta 10 alqueires, quanto que ele vai colher? No máximo 10. Ele vai ter uma perca. Então a performance dele é o quanto que ele plantou. Isso vai proporcionar que ele consiga colher, que é o resultado. Então é importante, principalmente quem trabalha com vendas, é trabalhar o desenvolvimento. Pô, se eu preciso plantar esse mês está ruim, mas eu estou plantando. Por quê? Boa parte disso você vai colher. Então o Growth Manager trabalha essa cultura de gestão de desempenho de alta performance. A gente tem que melhorar em todas as áreas da empresa. Daí a complexidade e essa dificuldade de uma empresa trabalhar com Growth Manager, porque não tem esse profissional que ele é mais completo, né, que ele consiga trabalhar todas essas áreas da empresa. Entendi. Hoje, quais são os três principais fatores para o desenvolvimento de uma empresa? Bom, vamos lá. Bom, analisar esses fatores, podemos dividir para ficar mais fácil, pilares. Existem 3 pilares que a gente chama pilar de base. Tá? Existem várias metodologias, eu desenvolvi a minha, é lógico que nada é inventado, tudo é copiado e replicado, então eu fui pegando várias ferramentas, várias metodologias, chegando a um denominador comum, falei, poxa, essa é a minha metodologia. Até pelo meu perfil, eu trabalho uma metodologia que não são complexas, mas são muito amplas, eu gosto de trabalhar um escopo muito grande, um 360 completo. 3 pilares que a gente chama de base, tudo, Adriana, vai girar em torno disso. Serve para o profissional, como serve para o pessoal. Então você pega o papel e caneta e anota, porque isso pode ser um divisor de águas na sua vida. Comigo funcionou. Lembra que eu falava que eu era muito desorganizado? Eu tive que ter uma virada de chave. Eu não tenho processo. O que eu vou fazer? Vou focar em processo. Acabei virando especialista em processo. Então, quais são os 3 pilares base? Isso serve para o casamento, serve para o relacionamento com os amigos, no trabalho, o seu projeto de profissional também. Primeiro pilar, são 3 P's, tá? Primeiro pilar de pessoas, gente, relacionamento. Não adianta. Tudo na vida envolve pessoas. Tudo. Então nós temos que ser especialistas em gente. Mais do que isso, a gente tem que querer lidar com pessoas. Tem aquela regrinha do chá, né? CHA, né? Conhecimento. Poxa, eu preciso conhecer bem você, para a gente se dar bem. Com o tempo,
Tem o H, que é a habilidade. Eu já aprendo como que você lida com as coisas, as suas percepções, o que você gosta e não gosta, a gente começa a ter um relacionamento melhor. Não é assim com os amigos? Agora tem o A, que é a atitude. Não é o saber nem o saber fazer, não é a teoria nem a prática. A atitude é o querer fazer, ou seja, eu quero ter um bom relacionamento com você, eu quero lidar bem com as pessoas. Então não adianta, o Messi é o melhor jogador do mundo, muito conhecimento, muita habilidade. Só que naquele dia, se ele não quiser jogar, adianta ele ser o melhor? Então esse erro acontece muito. A gente tem que ser especialista em pessoas. Mais especificamente, vamos colocar aí um fator interno e externo. Pensando em empresas, né? O que os colaboradores precisam ter, o que um vendedor precisa ter de habilidade em relacionamento com pessoas. Fator interno, engajamento com o time. Ele tem que ser bom de relacionamento com o time dele. As pessoas têm que se dar bem, para que não haja problema de um ficar sabotando o outro, esse tipo de coisa. Agora existe o fator externo, que é o quê? Relacionamento com os clientes. Então ser bom com pessoa se resume a fator interno e externo. Eu tenho que ser bom com os meus amigos, com meus parceiros de trabalho, ter esse engajamento. Agora, eu tenho que ser muito bom com os meus clientes, que vão gerar resultado para mim. Então, ser especialista em pessoas, em gente, é isso. Fator interno e externo, clientes e o engajamento do time. Agora, tão importante quanto ser bom com pessoas, são processos. A gente até brinca que se houver uma falha no processo, automaticamente você vai ter problema entre pessoas. Determinada empresa, você tem lá o departamento financeiro. Trabalhei muito tempo com carro, né, como os meus amigos que vêm aqui também. O vendedor, muito focado em pessoas, relacionamento, está lá para liberar o carro, mas ele não seguiu o processo e o financeiro não recebeu o carro ainda. O que acontece? O financeiro já vai ter problema com eles. Então, quando há uma quebra de processo, já há problema entre pessoas. Então, tão importante quanto pessoas são processos. Mais especificamente o quê? Que a gente pode dividir em duas partes. Primeiro, uma coisa muito pessoal de cada um, que é o quê? A sua gestão do tempo, o quanto você se organiza, dá para poder trabalhar. Isso é muito individual. Agora, existe uma coisa que é coletiva, que é o processo padrão. Então, determinado departamento comercial, existe um processo de atendimento. É desse jeito. Todo mundo tem que fazer igual. Existem vários tipos de processo, mas você tem que implantar um para o quê? Para todo mundo seguir a mesma linha. Então, pessoas e processos. Quando a gente junta tudo isso, tem o terceiro pilar, que é tão importante quanto eles, que é o produto. Mas quando a gente fala de produto, não é, por exemplo, eu vendo essa caneca, esse é o meu produto. Não. O meu produto é o quanto eu sou bom para vender essa caneca. Porque a gente já se deparou com vários profissionais o quê? Que se dá bem com todo mundo, atende bem cliente, processo muito organizado, tudo certinho. Mas na prática, ele é ruinzinho de serviço. Sabe? Entenda como eu estou falando assim? É fraquinho. O que falta para ele? O produto. Ser especialista, o produto que ele entrega. Então, se você é vendedor, você tem que ser o cara mesmo. Você tem que ser bom no que você faz. E aí você pode dividir em duas áreas também, tá? Conhecimento técnico na função, ou seja, você é vendedor, o quão bom vendedor você é? Vai buscar conhecimento. Usa a técnica do chá. Vou adquirir conhecimento, vou praticar, vou ter habilidade, eu tenho que querer, estar motivado para fazer, minha atitude. Então, conhecimento na função. Dependendo do que você faz, sua função na empresa é essa, você tem que ser especialista no que você faz. Uma pessoa que é especialista na área dela, ela nunca vai ficar desempregada. Sempre vai ter oportunidade no mercado, concorda? Com certeza. Agora, com o tempo, existe a habilidade. Então, você também tem que ter conhecimento no mercado. Você trabalha no ramo de carro, legal, é vendedor, você tem que conhecer de vendas, mas você também tem que conhecer do segmento que você trabalha. Então, o produto é isso. Pessoas, processos e produtos vão reger todo o desenvolvimento pessoal ou profissional de qualquer profissional. Uau! Para você aplicar isso aí dentro de cada organização, nós sabemos que cada organização é diferente uma da outra, assim como são as pessoas uma diferente uma das outras, né? Sim. E existe um tempo, né? Tudo existe um tempo ali de maturidade. Claro. E isso vai depender do tempo de desenvolvimento, habilidades de cada pessoa. Perfeito. Mas com a sua expertise, qual que é um tempo assim que você pode compartilhar de maneira geral para esse desenvolvimento, tanto organizacional da empresa, como desenvolvimento das pessoas dentro da empresa? Boa pergunta, mas é uma pergunta difícil. Por quê? É complexo isso. Tem empresas que têm um senso de urgência maior. Então, nós temos que montar um roadmap, né, um planejamento estratégico, né? Ponto A, onde ele está, ponto B, onde ele quer chegar. Muitas vezes é um sonho, é um objetivo, né? Para ficar mais claro, né?
A pessoa tem... acabei dando muita palestra, fiz muito desenvolvimento no SESC para menor aprendiz, né, jovens aprendizes. O pessoal que está fazendo cursinho, está definindo até a faculdade que vai fazer. Então a gente abordava muito, né? Você, né, com 16 anos, quando você parar de crescer, né? Porque não é quando você crescer, quando você parar de crescer, o que você quer ser? Ah, eu quero ser juiz. Juiz de direito? Juiz. Então tá bom. Então vamos montar esse roadmap? Vamos lá. Hoje você está o quê? No terceiro ano. Terceiro ano, tá. Você tem que se formar no terceiro ano. Paralelamente, você tem que estudar bastante no cursinho para que você tenha a oportunidade de passar num vestibular. Tranquilo? É só isso que você tem que fazer, tá? Mas você também está trabalhando num supermercado, meio período lá, está estudando aqui no SESC. Então, imagine se a pessoa não se organizar em pessoas, processos e produtos. Tem que estar muito claro. E o objetivo de ser juiz um dia, que seja daqui 10 anos, tem que ser algo muito importante, tem que ter um propósito, tem que ser importante, porque na primeira dificuldade a gente vai desanimar. E aí você vai montando essa programação. Então, o seu objetivo, não se preocupa lá, daqui 10 anos você vai ser juiz. Só que agora, para esse ano, você tem que passar no terceiro ano, tem que estudar muito no cursinho para você passar no vestibular no final do ano e você tem que trabalhar 6 horas por dia. Como que você vai se organizar para tudo isso? Você está disposto a abrir mão de algumas coisas em prol do seu objetivo? Então, o foco fica só nessa meta. Atingiu a meta, vai para a segunda. E aí, consequentemente, vai superando. É muito comum, Adriana, quando a gente monta um roadmap para uma empresa de 5 anos, que a empresa consegue se organizar de um jeito, melhorar o relacionamento, seja interno, externo, os processos, a metodologia, o produto que entrega, além de vários outros pilares que a gente pode falar também. Mas ela vê o roadmap dela de 5 anos fazer isso aqui. Com 2 anos e meio ela atinge. Por quê? Existiam várias oportunidades que ela não conseguia enxergar. E só de se organizar, de se desenvolver, de se capacitar, proporcionou o quê? Que ela tivesse mais força junto ao mercado. Então é muito comum. O roadmap ele sempre vai se antecipando. Agora o mais importante é focar no desenvolvimento, porque o resultado vai ser consequência, mas se organizar para que você possa saber exatamente onde que você tem que melhorar e aonde que você está bom. Aí a importância desses pilares muito bem definidos, pessoas, processos e produtos. Qual que é o meu plano de ação para cada colaborador na minha empresa para desenvolver em pessoas, processos e produtos. E esse plano de ação que vocês criam para cada colaborador na empresa, você faz esse acompanhamento de acordo com datas, prazos? Sim, perfeito, boa pergunta. Então, começa a ter outras ferramentas de melhoria contínua trabalhando. Então, existe, por exemplo, uma ferramenta chama PDCA, né? O Plan, o Do, o Check e o Action, né? Então, lá a gente vai no P, né? No Plan, vamos diagnosticar, vamos identificar, vamos fazer esse planejamento, vamos montar o plano de ação, ou seja, vai identificar e fazer o planejamento e já montar o plano de ação. Ó, tá assim, assim, assado, é assim que a gente vai fazer, prazo, como vai ser feito, já estruturou tudo. A segunda letrinha, que é o do, né, que é o fazer o negócio acontecer, o que? É a execução. O check é o acompanhamento. Então, nada pode ser melhorado, Adriana, se você não acompanhar. Poxa, eu preciso me desenvolver. Então, você tem que ação e correção. Estou fazendo, estou corrigindo, estou observando. Opa, aqui eu tenho que melhorar. Você não precisa esperar acabar o mês, chegar no último dia do mês e olhar para trás se o mês está bom ou não. Tem que ser todo dia, o tempo todo. Gerente existe para isso. Gerenciamento está relacionado a processos. Todo processo que foi proposto, o gerente tem que fazer. Ele tem que acompanhar. Porque o vendedor, os colaboradores estão lá na linha de frente. O gerente que tem que dar esse suporte para fazer essa melhoria contínua. Então, planejou, executou, verificou, mensurou tudo. A última etapa você realinha. Ó, aqui está dando certo, potencializa. Aqui não está dando certo, corrige. Já vamos trocar esse pneu com o carro andando mesmo, trocar essa roda aí, porque já tem que andar. E aí você está num processo de melhoria contínua. Diagnosticando, planejando, executando, verificando, corrigindo, e você está lá. Isso é aplicado para cada profissional, para cada departamento e para a empresa como um todo. É uma metodologia de melhoria contínua. Isso daí está dentro do quê? Do seu roadmap. Eu estou aqui, quero chegar aqui. Essas são minhas metas e esse é o meu objetivo final. Um sonho que vai virar realidade. Meu foco é nessa meta, na meta 1. Eu tenho uma melhoria contínua, que eu estou trabalhando essa melhoria contínua dentro dos pilares aonde eu preciso me desenvolver.
Percebe que não é complexo? É tudo muito simples, só que é um monte de coisa. Então o Growth Manager ele tem esse trabalho de saber tudo que está acontecendo e mensurar isso daí. Desde que você tenha de maneira clara e objetiva e a consciência desse processo que você precisa passar para entregar o resultado, né, que vocês determinaram ali no prazo. Perfeito. Né? Hoje, nós sabemos assim, né, um dos grandes desafios, de maneira geral, é o quê? Lidar com pessoas, né? Você falou muito em pessoas aqui, é tudo sobre pessoas, né? Em todas as áreas da vida. E também é o maior desafio hoje, se você for ver alguns estudos apontam, você lidar com pessoas, comportamentos, emoções, principalmente pós-pandemia, que o emocional das pessoas aí, né? Eles oscilam bastante. E como que você lida com pessoas hoje dentro da empresa, desses comportamentos? Até uma vez que essa nova geração que está chegando agora, né, eles parece que já nasceram prontos, né, e eles não, antigamente nós podemos afirmar que o quê? Nós fomos criados, o ser humano, né, aquela assim, para fazer uma faculdade, trabalhar, né, e acatar ordens, né, Perfeito. E se aposentar. E hoje não. Como é que você lida com isso? Ou as empresas estão lidando, né, você que aí presta todo esse suporte? Sim. Eu já passei por várias empresas. Hoje eu posso dizer que a Valo, apesar de eu estar há pouco tempo, é assim a melhor empresa que eu já tive a oportunidade de participar. Porque eles têm essa visão, como você falou, muito à frente do tempo deles e tudo. Mas vamos dividir aqui em 3 áreas para a gente ser especialista em relacionamento com as pessoas. 3 áreas, tá? Que são bem amplas. O que me ajuda muito, tá? Lidar com um colaborador que tem um objetivo, um propósito muito forte dentro da empresa. Está muito claro onde ele quer chegar, está muito claro as oportunidades que ele vai ter, está muito claro o que ele tem que fazer. Ou seja, ele está focando no desenvolvimento baseado no caminho para chegar no propósito, no objetivo deles. Então, isso daí dá uma força imensa, porque a dificuldade do dia a dia vai vir. Cliente mais chato, patrão mais complicado, relacionamento, problema em casa, problema financeiro e tudo. O que vai nutrir a gente no dia a dia para superar essas dificuldades? Ter o objetivo muito claro. Ter fé, entender e visualizar. Poxa, o que é fé, né? Você acredita em algo que você não está vendo. Então você está lá, não, o meu objetivo está muito claro, é aqui que eu vou chegar. A dificuldade veio, não tem problema, é mais um degrau para eu poder superar. Então quando isso está muito claro e é muito importante para você, virada do ano, né? Agora depois do Natal eu vou perder 10 quilos. O pessoal começa o regime, a dieta, o que acontece? Já desanima. Por quê? O sacrifício não valia a pena para ele. Ele não estava disposto a esse sacrifício. Não era tão importante pagar esse preço. Então a gente vê, Adriana, quando o colaborador ele tem um propósito, enxerga, poxa, a empresa quer chegar aqui, eu também quero, vem junto, isso facilita muito. A outra coisa é a gente trabalhar muito aí, que é o coach mesmo, os psicólogos também trabalham muito, essa metodologia, que é a roda da vida. A roda da vida ela é perfeita, tá? Existem 12 áreas, umas são mais importantes do que as outras para cada colaborador, cada um tem a sua perspectiva de vida, mas lá você consegue ter um mapeamento, tá? Então quem não conhece, pesquisa, a roda da vida, vai estar dividido em 4 áreas importantes e lá vai mexer. Como é que está seu financeiro, sua capacidade intelectual, o relacionamento dividido, né, com os amigos, com o cônjuge, com a família, o trabalho, espiritualidade, hobbies e diversão. Então ela é muito completa para você ver sua vida. O cérebro ele é muito visual, né? Totalmente. Então você tem que desenhar, pintar tudo e olhar. Tá. Quando a gente fazia muito roda da vida, inclusive no meio corporativo, chegava aquela pessoa muito negativa que achava que estava tudo ruim. E ela fazia a roda da vida e falava, nossa, pensei que estava pior. Eu só estou ruim nessas 4 áreas das 12. Aí, olha que incrível. A roda da vida tem esse poder. Tem 4 áreas. Você pega uma área e fala, ó, é o financeiro, é o emocional, é o relacionamento com a esposa e é hobby e diversão. É aí que você tem que melhorar, tá? Foca no financeiro. Uma governança melhor dos seus recursos, se programa melhor, não faz loucura, não conta com o ovo antes da galinha, né? O vendedor é muito assim, é normal. Se organiza aqui, porque se você se ajudar aqui, seu relacionamento com a esposa vai melhorar. Você vai ter possibilidade de ter mais hobby, diversão, espiritualidade vai melhorar, o seu emocional vai melhorar. Então a roda da vida normalmente é assim, tem 4, 5 áreas, mas quando você pega a pior, ela acaba melhorando tudo. Então é isso, profissional com objetivo claro dentro da vida,
roda da vida para ficar muito claro onde que ele tem que se desenvolver, tá? E inteligência emocional, que aí é um tema muito amplo. Mas rapidamente, inteligência emocional é fantástico, né? Quem teve a oportunidade de já ler os livros ou assistir palestras do Augusto Cury ou de pessoas de fora também, é fantástico. Muda a sua vida, é um divisor de águas. Basicamente, eu tenho que ser especialista no que eu faço. Eu tenho que ser especialista no Alex, eu tenho que me conhecer. Existem emoções que eu não consigo lidar, então eu tenho que fugir disso. Eu dirijo muito tranquilo, por quê? Porque tomar uma buzinada já mexe com o meu emocional. Então eu estou lá bem tranquilo, tudo, eu não vou me estressar, já estou me programando. Então eu tenho que saber me conhecer, para que eu possa controlar melhor as minhas emoções. Isso não é tão difícil. Dentro de uma empresa, a grande dificuldade é o quê? Primeiro, uma falha. As pessoas não se conhecem tão bem. Existe aquela piada fora do contexto, entra numa conversa que não é sua, o financeiro pensa de um jeito, o comercial pensa do outro e não trabalha essa empatia de entender por que ele é assim, por que é aquilo. Então, trabalhar a inteligência emocional para conhecer as pessoas, se conhecer, aprender a lidar com as suas emoções, conhecer as pessoas ao seu entorno e aprender a lidar com elas. Tudo isso daí vai fazer uma diferença para que você seja uma pessoa mais agradável, você consiga lidar melhor com as pessoas e, mais do que isso, as pessoas consigam lidar melhor com você. Tem coisas que estão dentro do seu controle, outras não. Agora, é nossa obrigação se desenvolver para que aquilo que esteja dentro do nosso controle, a gente consiga entregar o melhor possível. Então, essas 3 bases é muito amplo, né? Mas tudo muito simples, né? Mas tem que colocar em prática. Um profissional com inteligência emocional, com desenvolvimento constante e com um propósito de vida, ele não tem como ele não ficar rico. Não tem como ele não ter sucesso na vida dele. Ele só precisa aplicar. Aplica isso no seu relacionamento. Vai dar certo. Inteligência emocional no relacionamento. É tudo. Roda da vida do casal. É tudo. Aonde que a gente precisa melhorar? Poxa, qual que é o nosso propósito? Por que a gente está casado? Percebe? Então isso é uma combinação simples desses 3 pilares, né, que vão nortear o seu desenvolvimento como um todo. Um Growth Manager trabalha isso numa empresa, entrando mais na questão pessoal, profissional, individualizada, né? No setor, a gente trabalha mais os pilares mesmo. Uau. E para quem está nos acompanhando aqui, Alexis, então assim, vamos deixar de maneira mais claro, né, para quem entender melhor. Então, dentro aí da roda da vida, a pessoa pode ela mesma fazer essa análise, né, de todas as áreas e dar ali, vamos trabalhar assim, uma pontuação de 0 a 10. Ela dá as notas dela e ela pega as 3 piores notas, podemos considerar assim? Ou uma linha de corte. Uma linha de corte. Tipo, abaixo de 7, vou fazer um plano de ação que eu tenho que melhorar. Acima de 7, eu não foco. Isso. E aí ela cria as ações para essas áreas. Perfeito. E coloca as estratégias, né, que ela vai fazer para ela poder ter esse desenvolvimento. Então, perfeito. Seria isso. De maneira mais clara e objetiva. Acho que fica mais, né, para as pessoas que estão nos acompanhando eu sou aqui. muito metódico, né, até por trabalhar com consultoria. Eu gosto muito da linha de corte, porque às vezes você só tem uma área, às vezes você tem 5 para desenvolver. Então eu coloco em pilares, em rodas, sempre em linha de corte. Ó, rapaz, de 7 para baixo acho que tem que melhorar, né? De 7 para cima tá tranquilo. Tem pessoas que são mais criteriosas. Não, tem que estar pelo menos 8. Então tá bom. Então de 8 para cima não é problema, de 8 para baixo vamos ter que ter plano de ação para melhorar, ok? Ok. Faz a roda da vida, faz os pilares, o que tiver abaixo de 7, 8, dependendo do critério, obrigatoriamente tem que ter plano de ação. Uma empresa que eu passei, que era uma intermediadora de veículos, eu peguei essa metodologia e introduzi no sistema deles. Então existia o Customer Success, né, o CS, que atendia toda a rede de franqueados, e eles tinham esse questionário que tinha que fazer todo mês, às vezes até quinzenalmente. Todas as perguntinhas, elas iam gerando esses índices, esses gráficos. Então existia a linha de corte do 7. Ó, abaixo de 7, o próprio sistema já travava e falava, ó, precisa escrever o plano de ação com data, quem vai fazer, como vai fazer. Terminava a reunião, o diagnóstico, o plano de ação estava tudo completo. Então olha como é isso aí, automatizar isso nas empresas é muito importante, tá? Porque você trabalha essa melhoria contínua como um todo. O Alex, e dentro das organizações, como ter uma comunicação assertiva entre os gestores, né, os CEOs e colaboradores? Legal, existe uma pirâmide, imagine uma pirâmide, e aí você tem as 3 esferas, os 3 níveis da empresa. Não gosto de falar do nível, mas das esferas, né? Você tem lá o topo, que são normalmente os CEOs, os diretores, né, os proprietários, que a gente fala que é o estratégico. Na prática, a ideia é o quê?
as ideias vêm de lá. Poxa, como que a nossa empresa está? Onde que a gente quer chegar? Ela é o estratégico. Quem tem que assumir a responsabilidade para onde a empresa tem que ir é o dono. Não faz sentido ele terceirizar isso para o pessoal, para os vendedores dele, porque eles têm outras perspectivas. Então, o estratégico define, existe aí o tático. Então, os gerentes, os coordenadores, os líderes, de uma maneira geral. A especialidade do estratégico é ideias. A especialidade do tático, que são os gestores, é colocar essa ideia em prática e sistematizar. Tá, então a sua ideia é dobrar o faturamento. Tá, como que a gente vai fazer isso? Marketing, comercial, estrutura, finanças, como que a gente vai estruturar? Por isso que você tem que mensurar tudo isso. E aí a linha de frente, que é o operacional, onde tem a maior parte das pessoas, é quem pega toda essa estratégia, todo esse plano de ação, esse controle e fala, então eu vou fazer minha parte. Vai voltando. Então, quando você consegue trabalhar essa sinergia de estratégico, tático e operacional, todos sabem aonde eles estão e aonde eles querem chegar. As metas estão muito bem definidas. O plano de ação para alcançar aquela meta, que é desenvolver determinadas áreas, fazer determinadas ações, está muito claro. O que você tem que fazer? Fazer o negócio acontecer, ir na linha de frente. O problema, Adriana, é que as pessoas, cada um vai para um lado. Ah, vamos aqui. Se fazer uma pesquisa, mais da metade das pessoas tem déficit de atenção, como, por exemplo, eu tenho TDAH. É muito normal hoje. Ah, parece que hoje tem mais do que antigamente. Não, é que antigamente não se identificava tão fácil. Então, é importante que as pessoas tenham esse propósito muito claro. Ó, diretoria, estratégico, gestores, tático, operacional, linha de frente. Onde que a gente quer chegar? Ó, nós queremos chegar aqui. O que cada um é responsável para fazer é isso. É só executar. Define e faz. É só essas duas coisas. Sabe qual que é o problema? Se define muito, mas não faz. E por que não faz? Porque o objetivo não está claro. Às vezes é um sonho. Você não está disposto a trabalhar 12 horas por dia. Né? Tem gente que quer empreender e acha que vai trabalhar menos. Ao contrário, você vai trabalhar mais. Você é o último a receber. Então, você está disposto, você tem estômago para empreender, você tem estômago para poder passar por esse deserto, por essa dificuldade, porque o sucesso está lá na frente, está muito claro. Um monte de gente está tendo sucesso. Por que eles têm e outros não têm? O propósito está muito linkado. Então você junta toda essa empresa dentro do mesmo propósito, trabalhando essa melhoria contínua, executando o plano de ação para que as coisas possam acontecer. A partir do momento que você tem isso tudo muito claro, né, é muito bem definido para todas as áreas, e vocês traçaram ali essa rota, vamos trabalhar assim a rota do sucesso, né? Uhum. E vocês vão fazendo essa análise, acompanhando, mas chegou na metade do caminho ali, chegou em um fator determinado ali, você observa que não está tendo o resultado que era para ter naquele momento. Digamos que nós temos um tempo de maturidade, né? Okay. Tudo tem um tempo de maturidade. E não está de acordo. O que você sugere? Você traça uma nova rota, conversa individualmente com essa pessoa. Qual que é a melhor estratégia nesse caso? Ótimo, muito bom. Duas situações. Quando a gente se depara com uma empresa começando do zero, como por exemplo uma startup, é muito comum você ter que mudar a rota de forma radical. Por quê? Era um projeto do zero, você não tem extrato, que a gente fala na consultoria. Poxa, como que funcionava, o que funciona, é tudo muito novo. Então, assim, existem muitas tentativas, muitos testes. E, às vezes, a estratégia que você definiu, ela não era adequada, porque você não tinha extrato. Você vai num banco pegar um financiamento, o que ele vai fazer? Ele vai ver o seu extrato. Seus últimos 3 meses, seus últimos 2 anos, para saber se você tem capacidade para atender a expectativa deles ou não. Você tem como suprir aquela necessidade. Consultoria é a mesma coisa. Então, existe essa situação. Um projeto novo é muito teste, às vezes tem que mudar a rota radicalmente. Aí a importância, Adriana, de uma melhoria contínua, de uma ferramenta de PDCA, um 5W2H, uma meta smart. Por quê? Você está o tempo todo, não está dando certo, você já vai ajustando. Não precisa chegar depois de 6 meses, você olhar para trás e falar, nossa, só patinamos. A melhoria contínua faz esse favor para você. Agora, um cenário mais comum é uma empresa que já está funcionando. Então, ela tem extrato de meses, de anos para trás para você analisar. A consultoria trabalha muito isso, principalmente a controladoria, né? Poxa, deixa eu ver como que a empresa teve o desempenho nos últimos meses. Aí ela começa a comparar agosto do ano passado com agosto desse ano, do outro ano, período pandemia, pós-pandemia, final do ano, ela começa a trabalhar também se há sazonalidade.
E aí é muito mais fácil, dificilmente a rota vai ter que mudar de forma drástica. Você só está fazendo pequenos ajustes. Você tem um extrato do ano passado, você vai fazer o que igual fez no ano passado, só que você vai potencializar. Como? Vou focar em pessoas, vou focar em processos, vou focar em produto, os meus pilares básicos. Quer saber os outros pilares? Vou entregar o ouro aqui. Pode falar? Com certeza. Aproveita a consultoria aqui, ó, Grazi. Pessoas, processos, produtos são 10 pilares, o máximo. Vou colocar 10 pilares aqui que é os mais usados. Pilar base, tudo gira em torno disso. Pessoas, processos e produtos, como a gente explicou. Existem outros 3 pilares nessa segunda esfera que a gente fala que são pilares de performance. Olha a importância deles. Aqui você vai medir toda a sua performance. Pessoas, processos e produtos. Performance é o quê? Meu marketing. Meu marketing fomenta a minha marca, me traz mais leads. Olha a importância dele. Pilar de vendas. Como que está meu volume de venda? Como está meu ticket médio? Eu estou atendendo 10 clientes para vender um. Já vai a informação para o marketing. Ó, dobro o investimento aí que eu preciso de 20. Porque se 10 eu estou fechando um, se eu atender 20 eu vou fechar 2. Eu dobro o meu faturamento. Mas o meu investimento necessariamente não dobra. Então, você vai balizando. Como que eu estou em marketing? Como que eu estou em vendas? E existe o pilar também de performance que a gente chama de cultura. É polêmico, muita gente fala, não, cultura não tem nada a ver com performance. Tem tudo a ver. A cultura, o que é a cultura de uma empresa? É o jeito de fazer, é o jeito de a madeira. O estúdio podcast da Adriana tem uma cultura. Ó, aqui a gente faz desse jeito. Então, empresas que têm a linha de frente que vende, existe uma cultura muito comercial, muito de vendas, de motivacional. Então, a empresa tem que ter a sua identidade, a sua cultura. Mais do que isso, existe o clima. Como é que está o clima? A motivação está propenso? Por quê? Se o clima estiver bom, a equipe estiver motivada, vai vender mais? Então, marketing, vendas e cultura caminham na performance. A performance é em cima de marketing, vendas e cultura. Podemos falar que um departamento comercial tem que ter essas esferas. Né? Um gerente comercial, normalmente abaixo dele está o quê? Marketing, vendas e a própria cultura da empresa. Agora, existem 3 pilares, que é essa terceira esfera, que a gente chama de pilares de apoio ou de suporte. Ou seja, tem que estar lá. Senão, em algum momento, vocês vão desandar. Pilar de estrutura. A empresa precisa de uma estrutura física adequada. A estrutura, a gente costuma falar que ela baliza a meta. Poxa, mas estrutura física e a meta que eu vou vender não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Muitas vezes você está lá, uma concessionária de carro está vendendo 50 carros. E agora ela quer vender 100 carros. Vou vender o dobro, está tudo certo. Legal. Estrutura física. Você você comporta atender o dobro de clientes? Se você não comporta, você tem que melhorar a sua estrutura. Se você comporta, legal. Agora, existe também dentro da estrutura, não só a física, mas existe a estrutura organizacional, que é mais importante. Você tem time para atender e vender o dobro? Time pronto para isso? Ah, eu só contrato o dobro de funcionários. Não. Você está com 50 funcionários super treinados. Você vai contratar mais 50 e você vai ter o dobro de resultado? Não num primeiro momento. Você vai ter que desenvolver. Existe uma linha de tempo para desenvolver esses colaboradores. Percebe? Quando você avalia o pilar de estrutura, você valida a sua meta. Ó, eu estou vendendo 50 carros, eu vou vender 100, mas é daqui 6 meses, porque eu vou ter que preparar a minha equipe para que seja o dobro, mas que tenha a mesma qualidade que eu tenho hoje. E eu tenho que reter essa equipe. É aí que você vê na empresa, ó, você precisa de um supervisor para esse departamento, você precisa de um coordenador aqui, você precisa de mais um funcionário aqui. Por quê? E aí você prova que o centro de custo está muito tranquilo, ele vai se pagar muito fácil, porque você está perdendo oportunidades. Então, estrutura é fundamental. Finanças é um pilar fundamental. Governança da empresa. Quanto você tem que vender para chegar no seu break-even, no seu ponto de equilíbrio? Essa é a submeta. Tenho que vender 50 carros que vai me gerar 300 mil reais de faturamento. Tá, mas para pagar as contas? Ah, para pagar as contas é 200. Então, essa é a sua submeta. Até dia 20, você tem que bater essa meta. Percebe? Você vai dividindo. Então, a parte financeira, governança, recursos, investimento é fundamental. E aí, um outro pilar importante que é tecnologia, que são os recursos. Você tem tecnologia, recursos, equipamentos que proporcionam você ter uma projeção maior de marca, atender melhor seu cliente. Então, percebe, estrutura, finanças e tecnologia. E aí o último pilar, que é a quarta esfera, é o pilar de gestão. Assim como na roda da vida tem aquela parte de espiritualidade, que você falou que é muito importante. Espiritualidade, na roda da vida, você vai perceber que ela é sempre reflexo de todos os outros.
né? Porque a gente fala de espiritualidade não de religião, mas de espiritualidade de estar bem, de estar mais tranquilo, de estar suave, leve, né? Tem pessoas que são leves, tem pessoas que são mais pesadas. O que é isso? A espiritualidade. Como ela encara cada situação na vida. Então, o pilar de gestão, ele acaba sendo reflexo de tudo. Se os outros 9 não estiverem bem, ele vai se afetar. E aí, gestão é liderança e gerenciamento. Liderança é pessoas, o quanto seu time vai te acompanhar, e gerenciamento são os processos. Então, um gestor, ele tem que ter essas duas habilidades. Líder, pessoas, gerente, processos. Então, imagine você fazer uma análise 360 dessa empresa e ter plano de ações para todas essas áreas, que vão gerar rodas da vida e rodas da competência para os seus colaboradores. Você vai trabalhar individual, trabalhar por setor e trabalhar a empresa como um todo. Não tem como dar errado, mas é tudo muito simples, mas é muita coisinha. Então, não é uma coisa de um dia para a noite. Respondendo a tua pergunta, né? Às vezes vai demorar 1 ano, às vezes vai ser um trabalho contínuo para o resto da vida, que é muito comum, e às vezes em 30 dias resolve. É um projeto simples, muito focado em determinada área. Com a sua experiência, como que você enxerga hoje a espiritualidade dentro das empresas, principalmente dentro dos CEOs, entre os CEOs? Legal, boa pergunta. O CEO, ele acaba sendo sempre uma referência na empresa. Quando a gente pega a parte de cultura, a cultura da empresa sempre passa muito pela cara do CEO, né? Então, assim, já convivi de tudo. Já convivi com um CEO, que eu amo ele, gosto muito dele, mas ele chegava com 2 Heineken aqui, regata e bermuda, colocava caminho e tava tudo certo, e legal. E ele falava, e ele não perdia credibilidade por isso, mas falava muito bem, era especialista no assunto, né? Até o Ícaro, né, da VAPT, um abraço para ele, gosto muito dele. Só que o ambiente da empresa era propício a isso. O problema é quando o CEO ele acaba destoando, o CEO ou os gestores acabam destoando muito. Mas o que a gente percebe assim, na espiritualidade que acontece muito na empresa, por exemplo, todos nós somos negativos, né? A gente reclama muito, isso é normal. Uma empresa que você tem muitos colaboradores que estão reclamando, você tem que analisar 2 coisas. Primeiro, o colaborador, fator externo. Pô, ele é de reclamar mesmo? Ele é negativo? A espiritualidade dele é pesada? Você tem que analisar isso. Mas, por outro lado, você tem que analisar o fator interno. Peraí, a minha empresa, como é que está a espiritualidade da minha empresa? A minha empresa, ela proporciona um clima pesado? Ela cobra demais? Ela não dá estrutura adequada para os colaboradores? O colaborador está começando, 10 dias depois chega o computador, chega o celular, e ele não consegue produzir nesse período, ele não tem mesa, não tem ar-condicionado, não tem um plano de carreira, vamos trabalhar uma coisa mais business, né? Não tem plano de carreira. Então a empresa também essa parte de espiritualidade está muito atrelada ao quê? À cultura e ao clima. A cultura é o jeito de fazer. Ela tem que ter uma cultura que proporciona uma espiritualidade maior. Espiritualidade, todo mundo está muito leve. Tá? Na Vale, por exemplo, é uma referência de cultura, nesse projeto que eu estou. Lá existe plano de carreira, várias categorias, a pessoa entra lá e já tem vários cases, né? A pessoa que está lá há 4 anos e falando, poxa, ela era trainee, estagiário, virou assistente, virou consultor, agora é consultor sênior, uns já são gerentes, estão ganhando salários lá de 15, 20, 35 mil por mês. Poxa, as pessoas precisam ter essa referência. Ela vai olhar para essas pessoas e vai olhar para a empresa. Poxa, ele conseguiu. Por que ele conseguiu? Ah, porque ele é muito bom. Ah, então eu tenho que ser bom que nem ele. Eu vou me desenvolver aqui, aqui, aqui. Legal. Mas a empresa, ela dá esse caminho? Ah, ela tem um plano de carreira e está muito claro. 1 ano aqui você já sobe, se você se desenvolver, se você bater as metas, se o seu comportamento for adequado. Isso melhora, Adriana, diretamente na espiritualidade. Que não está relacionado à questão de religião, mas sim da gente estar mais leve, mais feliz. Uma pessoa mais espiritual, mais leve, ela tem, por exemplo, as contas em dia, tem uma governança financeira melhor. Então, na roda da vida dela, quando as finanças estão boas, a espiritualidade tende a ser melhor também. Nossa, eu tenho comigo, eu gosto bastante de estudar essa questão de empreendedorismo e espiritualidade, né? E eu acredito muito que quando você tem Deus acima de tudo e todas as coisas, né? Como é que isso que você trouxe, como é que você encara a vida, os desafios, porque todo mundo tem. Isso fica tudo mais leve, a maneira na qual você enxerga, né? Alex,
Com a sua expertise aí, a sua experiência, hoje nós vemos muitas e muitas empresas reuniões. É reunião daqui, é o CEO, é empresas pequenas, que é aquele que fala, eu keep, ele tá ali no início, né? E precisa fazer tudo em reuniões, e aquelas famosas reuniões que começa em abobrinha e termina em abobrinha. O que você de fato deveria resolver era 5 minutinhos, e eles ficam jogando, né, como é que foi o final de semana, falando da família e tal. E isso entra dentro da gestão do tempo, Sim, né? Perfeito. Né? Quais são os indicadores, como que você orienta para ter uma performance melhor do tempo? Ótimo, muito bom, muito bom. Isso é muito comum, viu? Principalmente quando o CEO, o diretor, ele tem um perfil mais de palestrante. Se ele for um palestrante mais desiludido, ou seja, ele queria ser e não conseguiu, aí é pior ainda. Porque ele vai ter o público dele só lá, tá? Mas a matriz de gestão do tempo, ela é muito simples. E para uma reunião, perfeita a sua colocação. Para uma reunião é só você aplicar essa matriz de gestão do tempo. Basicamente, tá? São 4 quadrantes. Mas para ficar mais fácil, o que você trabalha na gestão, para você ter uma boa gestão do seu tempo? Você vai ajustar, vai melhorar o seu relacionamento, vai melhorar o seu processo e vai ter mais resultado no seu produto. Mas basicamente você tem que separar aqui. A gente chama de UI, urgente e importante. Vamos dar um exemplo aqui. É um vendedor, tá? Ele vende carro. Não sei falar de outra coisa, foi 15 anos nesse ramo, né? Então, um vendedor de carro. Ele tá lá na mesa dele, tudo certo. Tem a vez dele. E ele tá lá fazendo qualquer coisa, um relatório, tá? Qualquer coisa, tratando. Aí entrou um cliente que ele já atendeu da carteira dele e quer ser atendido por ele. O que é urgente e importante para ele naquele momento? Fazer o relatório, que ele pode deixar para depois, ou parar tudo que ele está fazendo e falar, vou atender o cliente porque é uma oportunidade. Então, tem que separar muito claro numa reunião e na nossa rotina do dia a dia, está lá dentro do processo, tá? Aquele fator interno. O que é urgente e importante para mim? O que eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, às vezes até nem almoçar, porque eu tenho que fazer? Um vendedor, uma oportunidade de negócio. Então, tem que estar muito claro. E aí cada área, cada profissão, cada empresa tem o seu urgente e importante, né? Um consultor, por exemplo, já é diferente. Então, urgente e importante, ó, paro tudo, eu vou fazer isso. Se eu ficar o dia inteiro só no meu urgente e importante e não conseguir fazer os outros, legal, é aqui onde eu vou estar performando, é aqui que vai gerar resultado. Porém, paralelamente a isso, pode até usar aquela regra do 80-20. 80% do meu tempo é isso, 20% é isso. Então, 80% execução, 20% preparação. Você vai conseguir o que a gente chama que é não urgente, mas importante. É o NUI, N-U-I. Não é urgente, mas é importante, ou seja, eu tenho que fazer. Então não é urgente, eu não tenho que parar tudo que eu estou fazendo para fazer aquilo, mas eu posso me programar. O meu relatório, um gestor, os meus indicadores, analisar minha estratégia, fazer reunião, eu vou ajustar aqui. Isso aqui é muito importante, mas não é urgente, eu vou me programar. E aí você tem 100% da sua rotina do dia separado em quê? 80-20, 50-50, vai depender da sua função, da sua empresa. Urgente e importante, tem que fazer na hora. Não urgente, mas importante. Eu me programo, mas eu tenho que fazer. Quando você trabalha isso, muito focado nisso, você não dá brecha para as outras 2 áreas, que é o quê? Urgente, mas não é importante. Peraí, não é importante? Mas por que é urgente? Porque eu tinha que fazer, não fiz, e fui enrolando, foi para cá, foi para lá. Aí chegou uma hora que eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo, perder oportunidades no mercado, porque eu tenho que resolver um problema que eu podia ter resolvido lá atrás. Então você vai procrastinando, chega uma hora que você vai se prejudicar por isso. Você vai deixar de performar, porque você tem que resolver um problema que lá atrás era pequenininho, mas agora ficou grande. Percebe? Então, muito comum também no ramo de carros, vendedores, porque o vendedor é muito focado em pessoas, ele tem dificuldade de processo. Aí a necessidade do gerente ser mais focado em processo para ajudar ele. Então, não é o importante, mas acaba sendo urgente. Agora, pior do que isso, aí você perca de tempo total, é o NUNI, né? Não é urgente, muito menos importante. Ou seja, não precisava fazer, eu vou ficar aqui vendo o Instagram. Aí quando você vê, você fica 40 minutos no seu Instagram, no horário de trabalho, onde você podia estar prospectando, atendendo clientes, fazendo relatório, ou seja, executando entregando o seu produto, fazendo a sua função. Aí é desperdício total. Isso daí não há
hipótese alguma, não pode ser cogitado dentro de uma empresa que um colaborador ele esteja no não urgente e não importante. Faz sentido? Total, Então, total. faz um quadradinho, divide em 4, fala, nossas prioridades da reunião é essa. Ó, isso aqui a gente vai programar, isso aqui a gente tem que fazer agora. Ó, isso aqui está atrasado, então a gente vai ter que resolver. Vamos programar também. Agora, gente, ó, estamos perdendo tempo com isso, isso, não vamos mais fazer. Então, é questão de organização. Organizar seu processo, a gestão do tempo, ela trabalha para isso. Mas de uma maneira geral, isso aí você falou, né? Acontece bastante no setor de automóveis, mas eu acredito que no setor geral de empresas, né? Tudo quanto é setor de empresas, acontece bastante isso, né? Principalmente quem está relacionado a vendas. Lógico, tudo é vendas. Mas às vezes você tem uma empresa que vende um produto, uma loja. Né? Na Valo, nesse projeto que eu estou, são todos consultores. Então eles entregam, eles vendem também o serviço, mas eles entregam uma demanda, né? Um relatório, né? Uma análise de mercado e tudo. Lá se trabalha muito no não urgente, mas importante. Lá é tudo programado. Né? Ó, das 8 ao meio-dia eu vou fazer essa demanda, estou programado para fazer. Mas a realidade na maioria das empresas que trabalham, principalmente no varejo, é o quê? Eu estou na linha de frente, entrou um cliente, eu preciso atender. Então, a gestão do tempo funciona muito para quem é da área comercial, da área de vendas mesmo. Tá? São muito focados em pessoas, em relacionamento, vamos atender, mas o processo é uma dificuldade mesmo que o vendedor tem. Um vendedor bom de relacionamento, que consegue desenvolver no processo, sabe o que acontece com ele? Ele vira gerente. Ele vai ser gerente comercial. Por quê? Ele é bom de relacionamento, ele é bom de vendas, mas ele consegue se organizar, que é a maior dificuldade do gerente. Muita gente da minha época de vendedor de carro falava, pô, mas eu não tenho oportunidade para ser gerente. Na época eu não tinha tanta essa percepção. Hoje eu tenho, né? Eu falei, pô, pessoas e processos. Na minha época de processo seletivo, fiz bastante processo seletivo, e tinha lá, eu preciso contratar um gerente comercial. A empresa falava, eu falei, beleza. Você quer um gerente para fazer a sua equipe vender mais ou para organizar melhor ela? Sua equipe é madura, ela já se vira sozinha, ela vende bem, é mais um suporte, mas ela precisa se organizar melhor? Ah, é isso aí. Então eu vou pegar um colérico com sanguíneo, ou seja, um gestor que é muito bom em processo, mas que também é bom em relacionamento. Ah, não, minha equipe tem dificuldade, eu preciso de um cara fechador de mesa. Legal. Então eu vou pegar um sanguíneo, ou seja, um vendedor mesmo, mas que tem um processo bem definido para ele poder gerenciar esses processos melhores. Né? E hoje você faz todo esse trabalho para as empresas? Já fiz. Como eu falei, eu trabalho na empresa, especificamente... Mas assim, caso eles precisam, onde você atende, você faz esse trabalho para as pessoas. Sim, então esse trabalho de perfil comportamental, né? Sanguíneo, colérico, melancólico, fleumático, as combinações, dependendo de cada função. Tem que ter o sanguíneo, é mais pessoas, lembra do pilar? Pilar de processo é mais o colérico, os administradores financeiros estão muito aqui. E existe o pilar do produto, que tem um padrão comportamental que a gente chama de fleumático, que é aquele que é muito especialista no que ele faz. Né? Pega um fisioterapeuta, uma esteticista, um professor, um músico, né, que tem um fator artístico. Ele, isso aqui não é o mais importante. O mais importante é o quê? É entregar o melhor serviço, ser elogiado pelo cliente e tudo mais. Eu falo, e é muito bacana isso, que você acaba trabalhando de maneira assertiva, né? Assertiva para o negócio ali, para o negócio da onde você trabalha, mas de maneira geral, a gente está falando da empresa, né? Como Growth Manager, eu preciso ser especialista nos pilares. Então, quando falo em pessoas, eu tenho que ser especialista em relacionamento no ambiente que eu estou. Então, eu tenho que identificar, né, inteligência emocional e identificar o perfil de cada colaborador. Por quê? Eu preciso liderar ele, eu preciso ganhar a confiança dele. Então, eu tenho que fazer uma análise da Adriana, sentar com ela para ela fazer uma autoanálise para estar tudo muito claro e eu montar um plano de ação. Meu relacionamento com a Adriana vai ser assim. O processo com ela vai ser assim, o produto que a gente tem que entregar é assim. Você adapta, personaliza a sua abordagem com cada colaborador, com cada departamento, porque um departamento financeiro, ele precisa de expertise em controladoria. Um departamento comercial é expertise em relacionamento. E cada departamento tem uma demanda maior. O Growth Manager, ele tem que, não precisa ser especialista, que é muito difícil, muito amplo, mas ele tem que conhecer todas essas nuances, essas áreas, para ele poder se adaptar melhor. Né? Hoje, de maneira geral, qual que é o maior desafio que você encontra nas empresas? Que você vê? Muito simples, cultura. É a grande falha, cultura. A cultura, como eu falei, ela reflete também, assim como a gestão, ela reflete todos os outros.
Vamos dividir cultura em duas coisas, né? Cultura, o jeito da empresa fazer. A empresa não tem a cultura. Ela não desenvolveu essa cultura. Cultura é aquela pessoa chega na empresa e fala, poxa, a empresa é desse jeito. Agora não, o colaborador chega e ele não consegue identificar como que a empresa pensa, para que caminho que ela quer ir. Ó, o jeito da Madeira é aqui, ó. Aqui no Estúdio Podcast a gente é desse jeito, essa é a nossa cultura. Então uma cultura de gestão, para poder trabalhar esse desenvolvimento 360 nas 10 áreas, você vê, a gente rapidamente falando aqui de 10 pilares, pode ter mais também. Então a cultura é a grande dificuldade. Cultura de gestão é a grande falha hoje em 80% das empresas. Sabe por quê? Essa é uma dificuldade aqui no Brasil. Você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, essa dificuldade é muito menor. Na Europa, também há dificuldade, mas menos. O brasileiro tem essa dificuldade de cultura de gestão. O brasileiro é muito vendedor, muito relacionamento, mas ele tem dificuldade com gestão. Uma má gestão afeta na cultura, e uma cultura não definida afeta diretamente no clima. Cultura se desenvolve a longo prazo. Isso é reflexo, é o jeito de fazer. Agora, o clima é imediato. Sabe quando você entra num ambiente, hoje eu vim aqui pela primeira vez, né? Depois de um tempo, né, conversando. A gente estava se conversando online, né? Mas pessoalmente aqui é a primeira vez. Eu cheguei aqui, o clima estava muito bom. Não estou falando para fazer média, que você me conhece. Gostoso. Eu falei, poxa, mas que legal, que negócio, poxa, bacana. Eu sou tímido. Pode parecer, não, eu sou tímido. Não, eu já me soltei. Eu já falei, poxa, eu vou fazer, eu tenho um amigo aqui, tudo, já fomos trabalhando no network. Por quê? Isso afeta mesmo, o clima afeta. Você entra num ambiente, você sente algo pesado. Por quê? As pessoas estão pesadas. Por que estão pesadas? Tem uma carga de problemas lá. A cultura da empresa não proporciona isso. A gestão não está adequada. Isso reflete. Às vezes o cliente sentou na mesa para fechar com você, mas ele sentiu algo pesado. É a espiritualidade que a gente fala, que não tem nada a ver com religião, é pesado. Não estou confortável, tem alguma coisa errada. E aí tem cliente que senta e ele fica feliz. Pegar um sanguíneo ainda, nossa, você vender para um outro vendedor é a melhor coisa que tem. Né? É difícil vender para um gerente financeiro, né? Ele vai fazer conta daqui, vai ajustar, advogado, ele vai ler o contrato e tudo. Agora, por exemplo, você pega um médico, é muito fácil negociar com o médico. Né? Não tem muito tempo, é muito prático, né? Vender carro para médico, né? Uma dica aí, vendedor, vender carro para médico é focar na parcela. É prático, né? O advogado ele vai fazer conta com tudo, né? Então, você entender o perfil do seu cliente faz toda a diferença. Você tem que ser especialista em gente, ter um processo muito bem definido, um passo a passo, e o produto, ser especialista no que você faz. Sensacional. Para quem está nos acompanhando aqui, né, empresários, outros empreendedores também, quais são as dicas que você deixa para eles buscarem conteúdo de maneira gratuita? Algumas referências que você pode ajudá-los? Ótimo, muito bom. Para pessoas, Augusto Cury, inteligência emocional, tá? Evita muito, assim, por exemplo, o JJ, um cara espetacular. Mas não é a base dele, não é o relacionamento. Ele vai trabalhar muito o que eu estou falando para vocês, de desenvolver, onde tem que melhorar, melhoria contínua. Tá? Mas vamos falar dos pilares, né? Pessoas. Augusto Cury foca muito em inteligência emocional, porque essa é a grande dificuldade. Você dominar a inteligência emocional no seu relacionamento pessoal, no seu cônjuge e no seu relacionamento na empresa, com os clientes, com os colaboradores, vai fazer toda a diferença. Como que você lida com isso? Muita coisa, Adriana, foge do seu controle. Uma pessoa que não está bem hoje, está de mau humor, foge do seu controle. É ela que não está bem. Agora, cabe a você ter essa empatia e procurar entender por que ela está assim e aprender, mais do que isso, lidar com ela. O chá, né? Você conhece ela, você sabe lidar com ela, mas você está afim de lidar? Ah, a pessoa é chata, nossa, está mal-humorada. Antes do almoço, está com fome, fica mal-humorada. Você quer lidar com isso? Tem que aprender a lidar. Porque, assim, não é fácil aturar as pessoas. Mas a gente tem que lembrar que também não é fácil aturar a gente. Então, pessoas, inteligência emocional. Processos, aí sim, é difícil falar mas assim, procurar muita melhoria contínua. Tá? O processo está muito relacionado a essa melhoria contínua. Melhoria contínua, gestão do tempo, tá? Matriz de Eisenhower, que é a gestão do tempo. E já no produto, aí você precisa procurar literatura muito específica. Eu tenho que aprender sobre vendas. Não, aprenda sobre... Você trabalha com imóveis? Aprenda sobre vender imóveis. Seja especialista em duas coisas. Fator interno, só depende de você. Eu tenho que ser corretor de imóveis, eu tenho que ser muito bom.
Não só muito bom vendedor de imóveis, específico. Agora tem um fator externo, eu tenho que conhecer o mercado. O mercado está como? Como que é na minha região? Esse imóvel, apartamento de 3 quartos, sem suíte, qual que é o mercado? Que tipo de público eu vou atender? Então percebe? Faz sentido? Pessoas, processos e produtos vão trabalhar muito aí. Então, a dica, inteligência emocional para melhorar o relacionamento, pessoas, o pilar, processo, melhoria contínua e gestão do tempo para melhorar a sua produtividade, e produto, trabalhar literatura, adquirir literatura muito específica, quanto mais específico na sua área de atuação, melhor. Uau, show de bola. Ó, pegou a dica de milhões aqui, dica de milhões, né? Ô, Alex, enquanto você toma uma aguinha aí, eu vou dar um recadinho para você aqui que está nos acompanhando, né? O Alex trouxe muitos insights aqui, muito conteúdo para você ir para um próximo nível, né? Tanto de maneira profissional quanto de maneira pessoal. E eu queria ajudar você também nesses processos. É tudo processo aqui, né? Nós trouxemos muito. Para você que está nos acompanhando aqui, gente, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui nesse botãozinho se inscrever no canal. É muito importante que você se inscreva no nosso canal, porque o YouTube entende que esse assunto é relevante e ele vai entregar para mais pessoas de maneira orgânica. Então eu conto muito com a sua inscrição. Se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse episódio com mais pessoas, tá? E se você aí está precisando melhorar o seu negócio, quer se tornar autoridade na sua área, fortalecer a sua marca, aumentar a lucratividade, estreitar o network. Hoje o network ele é responsável por 70% dos seus resultados. Nós falamos até aqui, né? Hoje os seus relacionamentos com as pessoas. Você já pensou nisso? E o podcast, ele está entre as 3 principais estratégias de marketing a nível mundial, dentro de grandes organizações, na qual trazem todos esses benefícios e muito mais. E aqui no Estúdio Podcast Londrina, bem no centro da cidade, nós podemos te ajudar. Você já pensou em ter o seu programa de podcast? Isso mesmo. Aqui nós montamos toda essa estrutura, desde aquele sonho. Adriana, eu nunca tive esse insight, estou tendo agora. Chama a gente lá no direct do nosso Instagram, @Estúdio Podcast Londrina, ou tem um link clicável lá, que vai cair direto no WhatsApp. Agenda o horário, venha tomar um café e nós vamos estruturar todo esse processo para você, de você ter aí o seu programa de podcast de maneira estratégica e assertiva, fazendo com que você vá para um próximo nível, tanto a sua empresa, né, ou você podendo falar melhor do seu produto, do seu serviço, estreitar relacionamento com aquela pessoa que vai somar aí com o seu negócio. Você já pensou nisso? E aqui nós fazemos tudo isso de maneira muito leve para você, com grandes resultados. Agora, se você não tem vontade de ter um podcast, mas assim como o nosso convidado tem bastante conhecimento, bastante técnicas e pode ajudar as outras pessoas, quem sabe você não é a próxima convidada a estar aqui com a gente. Chame lá no direct, fala um pouquinho quem é você, um pouquinho da sua história. Eu amo histórias, sou apaixonada por histórias, por conhecimentos. Você pode ser a próxima a estar aqui compartilhando um pouquinho do seu conhecimento. Adriana, eu tenho além de eu querer estar aí, eu tenho muito conhecimento. Você pode ganhar dinheiro com seu conhecimento enquanto você dorme. Isso mesmo. Você já pensou em gravar um curso naquilo que você é especialista? Aqui você pode gravar o seu curso, nós te auxiliamos com todo o processo e colocar nas principais plataformas de venda e ganhar dinheiro enquanto você dorme. É bom demais, né? Estúdio Podcast Londrino, pioneiro da cidade, número 1. Eu vou te esperar aqui, hein? E voltando aqui nesse bate-papo gostoso. Alex, você acredita que já tem mais de 1 hora? Eu falei pra ele que era 1 horinha, ele nunca mais vai voltar. Não, pode ficar à vontade. Quando o bate-papo é bom, a hora passa que a gente nem vê. Alex, a gente aprendeu muito aqui com você, né? De maneira profissional e pessoal e as áreas da vida. Eu falo que hoje a gente não consegue separar uma área da outra. Se a gente não tem esse equilíbrio, a gente não consegue dar o nosso melhor, né? De maneira leve, na qual nós falamos Perfeito. muito aqui, e trazer esses resultados aí. Mas eu queria saber um pouquinho mais hoje agora do Alex Pessoa hoje. Qual que é o seu maior propósito de vida? Poxa, que pergunta legal. Se você não fizesse essa pergunta para mim, eu ia pedir a oportunidade para falar.
Se a gente fazer uma pergunta aí, vou te responder a pergunta com uma outra pergunta, né? O que é sucesso? A sua pergunta é relacionada ao que é sucesso. Nosso objetivo é alcançar o sucesso. O sucesso, você concorda comigo, que é muito pessoal. Cada um tem a sua definição de processo. Agora é importante a gente dizer também que o sucesso ele está relacionado ao seu momento de vida. Então hoje, se você pensar assim, se eu falar assim profissionalmente, não é uma preocupação para mim. Estou bem posicionado, financeiramente estou com uma boa estabilidade. Então o meu sucesso hoje, onde eu quero chegar, está 100% relacionado à minha vida pessoal. Né? Então assim, a maternidade, né? A paternidade, né? Minha esposa está grávida de 7 meses, daqui 2 meses está vindo o Noah aí, Deus, com 43 anos, Deus me proporcionou ter mais um filho, mais um menino. Então eu tenho um menino já de 10 para 11 anos, o Giovanni. Então o meu sucesso, aonde eu quero chegar, está muito relacionado à minha família. A Fernanda, minha esposa, o Noah, meu bebê que vai chegar, e o Giovanni, que é meu filho, que é a minha vida. Então hoje, quando fala assim, sucesso, onde você quer chegar, a primeira coisa que vem na minha mente é o quê? Minha família. Ah, mas e profissionalmente? Não, eu estou bem encaixado, estou bem encaminhado, está muito claro, meu roadmap está claro, mas a prioridade é eles. Posso ir para qualquer lugar no meio profissional, desde que eu esteja perto deles. Eu não cogito mudar de cidade por eles, porque eu não quero ficar longe deles, né? Ou ter essa dificuldade de deslocamento, né? Levar eles para outra cidade. Porque a gente tem sempre oportunidade, pelo LinkedIn, pelo network que a gente tem, por quem a gente já atendeu. Mas hoje a minha família é prioridade. E aí você vê a importância da roda da vida, né? Poxa, espiritualidade, família, parte financeira, tem que estar tudo muito bem equilibrado. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Quando você chega no 7, você quer 8 e assim por diante. Nunca vai estar 10. Então quem coloca 10, ó, não dá. Nunca é 0, mas também nunca é 10, né? Sempre do 1 ao 9. E, então assim, sempre tem alguma coisa para melhorar. Mas o principal, a vida é muito leve, né? A gente acha que a vida tem que carregar um piano nas costas, pesado, não é. A vida é leve, a espiritualidade traz isso, poxa. Agora, o que facilita? Enxergar onde que é o nosso sucesso. Meu sucesso está relacionado à minha família. Eu quero dar uma vida melhor para eles. Eu quero dar valores para os meus filhos. Ah, então por isso que eu tenho que trabalhar. E você vai trabalhar com o quê? Dentro daquilo que você gosta e tudo. Então faz sentido? Família hoje, o sucesso da minha família vai ser reflexo do meu sucesso e vice-versa. Então, onde eu quero chegar, o meu objetivo de vida está relacionado agora com a paternidade. Isso aflorou ainda mais, tá? Porque a vida é leve, gente. A vida não pode ser pesada. O problema, normalmente, somos nós. Como a gente encara cada situação. Você sabe quando tem aquele problema que você fala, nossa, época de concessionário eu falava isso, né? Pro vendedor, né? Falou, poxa, tô com um problema aqui, pô, cara, e vai dar problema. Então eu falei, calma. O máximo que pode acontecer é cancelar a venda. E você vai perder sua comissão, só isso. Não, mas não pode por causa disso. Eu falei, tá, mas se você absorver isso demais, vai ficar muito pesado. Quantas oportunidades você vai perder, quantas vendas você vai deixar de fazer porque você absorveu isso? Calma. Se Deus permitiu que isso acontecesse, pega o lado bom. Opa, isso aqui é mais um degrau que eu vou ter essa facilidade, né? A maturidade está relacionada a isso. A gente tem muita experiência em várias coisas, mas maturidade é o quanto a pessoa comete às vezes o mesmo erro, sempre. Ela não amadureceu. Maturidade, a pessoa já passou por aquilo, ela absorveu, ela fala, opa, eu tenho que agir diferente. E aí ela passa a ter maturidade em lidar com aquela situação. Então, ser leve está relacionado a ter essa maturidade, ter esse objetivo claro, colocar prioridades, né, que hoje a minha prioridade é família. Em algum momento eu tive que dividir família e trabalho, tá? Mas hoje está mais relacionado realmente à família. Proporcionar esse ambiente, existe um caminho, existe um custo. Então você tem que traçar, criar uma boa gestão financeira, ter uma boa estabilidade, né? Trabalhar, cuidar da sua espiritualidade, dos seus hobbies, do momento para você, estudar bastante, para que você possa hoje chegar e falar, não, hoje o meu foco não é a minha exclusividade, mas é a minha prioridade, realmente é a família. Qual o maior legado que você quer deixar? Legado, essa pergunta é difícil, não estava preparado para essa pergunta. Eu acho que nunca me fizeram essa pergunta, viu? Parabéns, foi interessante. Olha, o dia que eu parti,
Para mim, a única coisa que vai importar é o que os meus filhos e a minha esposa, se eu partir antes dos meus pais, né, dos meus irmãos, meus parentes, as pessoas que eu amo de verdade. Para mim, o importante é o legado que eu vou deixar para eles. Realmente não faz diferença para mim o que A ou B pensa de mim. O que faz diferença para mim são os meus parentes. São aquelas pessoas que convivem comigo no dia a dia mesmo. Então, o dia que eu partir e deixar um legado, independente de qual for, um legado bom, é claro, vai ser importante a opinião deles. Se eu conseguir agregar com os meus filhos, com os meus netos, algo realmente importante para eles, seja o desenvolvimento de melhoria contínua, ou seja, ser uma pessoa mais leve, ou seja, uma pessoa que trabalha bastante, prioriza a família, independente disso, algo realmente importante para eles, para que eles possam se inspirar. E quando meu bisneto casar, ele olhar e falar, poxa, o meu bisavô era um cara muito bom. Isso aí acho que é o legado que eu quero deixar. Nada muito voltado a business, tudo voltado realmente a família. A gente trabalha só por causa deles, né? Se você partisse hoje, você iria em paz? Com certeza. Em paz, o seu eu interior, Sim, seu coração. Com certeza. Porque eu entendo que o meu legado com as pessoas que eu amo, mais próxima, ele foi traçado. Não totalmente ainda, né? Porque a gente não quer partir agora. Eu quero viver pelo menos mais 43 anos, né? Com 86 anos acho que já tá bom, né? Depois dos 70 o que vier é lucro, né? Eu sempre falo isso, minha esposa fica doida porque ela é muito mais jovem do que eu, né? E ela fala, não, você tem que viver 100 anos, né? Eu falei, não, depois de 70 o que vier é lucro. Mas assim, com certeza, acho que se a gente partir hoje, a gente tem que estar pronto. Se Deus permitir isso, existe um plano superior muito melhor do que isso. A gente está aqui de passagem realmente. E o nosso legado, ele tem que estar atualizado o tempo todo. Boa pergunta, meu. Se eu partir, tá tudo bem? A referência é boa? Ou eu tenho um perdão para pedir? Eu tenho alguém que eu sacaneei? Alguém que eu prejudiquei? Eu preciso resolver essa situação, né? Aí, como você lida com o perdão? O perdão é fundamental. Mas, modéstia à parte, eu não tenho dificuldade com o perdão. Apesar do meu padrão comportamental estar lá, o melancólico, ele sofre muito, ele se preocupa com o que as pessoas pensam. Então eu tive que amadurecer muito isso, como eu falei anteriormente, para não se preocupar mais com o que as pessoas pensam, porque foge do nosso controle. Colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo é a melhor coisa que tem, né? Consciência limpa. Agora, eu não tenho dificuldade de lidar com o perdão. Agora, eu fui me vacinando ao longo do tempo, né? Com ser um perfil muito de trabalhar gratidão. Eu sinto a necessidade, né? Com pouca gente conversa, você deve ter percebido, eu sinto a necessidade de agregar alguém, instruir, ajudar. Não, vamos para cá. Então, assim, fiquei muitos anos da minha vida indicando profissionais para as empresas onde eu passei. Alguns deram certo, outros não. Então, a gente vai amadurecendo nisso. Mas o perdão é fundamental, né? É lógico que é difícil perdoar algo que provoca uma tragédia para você. Isso é muito difícil. Mas a vida tem que ser muito leve, né? Como nós falamos. Então, o perdão ele tem que ser fundamental, né? Deus, ele deixou pra gente apenas 2 mandamentos, né? Jesus deixou isso, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Não é fácil, mas é muito mais fácil, muito mais tranquilo do que amar o teu próximo como a si mesmo. Acho que o próprio Deus sabe que isso é impossível, a gente não tem condições de fazer isso, mas está o mandamento pra gente fazer. Então a gente tem que amar o próximo como a si mesmo. Então, a empatia funciona muito. Inteligência emocional e a empatia, o 4º pilar da inteligência emocional que fala de empatia, funciona muito. Você vai ter mais facilidade de perdoar quando você entender a perspectiva daquela pessoa. Por que ela pensa assim? Então, sem julgamento, quando você começa a entrar dentro da cabeça da pessoa e entender as perspectivas, por que ela pensa assim, mesmo que você não concorde, por isso que não tem que ter julgamento, mas você começa a entender, ela foi criada desse jeito, geneticamente, isso já vem de família. Você aprende a lidar melhor e, consequentemente, a perdoar mais. Porque você precisa perdoar para que você possa ser perdoado também, né? Então, o perdão está relacionado à gratidão. Tudo isso deixa a gente mais leve, né? Se você não perdoa e não tem gratidão, você é a pessoa pesada. Você tem que ser uma pessoa leve, né?
Hoje, você é bem resolvido com você, é 100% do perdão? Ou tem algo ou alguém que você ainda não conseguiu liberar esse perdão? Não tenho dificuldade com isso. Tá Posso tudo dizer, bem resolvido? sim, com certeza. Amém, viu? Amém. Vamos dizer assim, de uns 15 anos para cá, eu aprendi muito a lidar com isso. Entender que eu não tenho que carregar um piano nas costas. Né? É um processo também, o né? empresário ele não tem que carregar um piano nas costas. Calma, é leve. Mas existe uma cartilha para seguir. Tenha paciência, coloque suas prioridades. Mas assim, não tenho problema com perdão. Acho que coloco a minha cabeça no travesseiro e fico muito tranquilo. Se eu falhei, pedir perdão, corrigir, isso daí é o tempo todo. É uma melhoria contínua na nossa vida, né? Tanto no nosso jeito de agir, nas nossas ações, no business também, na nossa vida, o relacionamento, tudo. Então, trabalhar essa melhoria contínua faz parte disso também. Na roda da vida, você tem que... Na espiritualidade, está muito relacionado ao perdão e à gratidão. Você é grato por tudo que você tem? Se você não for grato, você vai ser pesado, você vai reclamar o tempo todo. Gratidão, você já não reclama tanto. E perdoar, aí é aquela gratidão pela vida. Poxa, eu acordei hoje, eu tenho saúde. Deus proporcionou isso. Uma pessoa... Eu tenho muito costume de agradecer, né? Qualquer coisinha, obrigado. Obrigado. Tudo eu vou agradecendo. Isso vai fomentando também, tá? Tenho muitos defeitos, mas realmente a gratidão, o perdão, ele tem que fazer parte. A gente se depara isso nas empresas, tá? Colaboradores que precisam se perdoar. Aconteceu o caso da gente entrar. Não é uma coisa difícil, nem sempre a gente consegue resolver. Às vezes precisa até de um psicólogo, né? Ou já manda direto para o psiquiatra para tomar remédio e tratar. Mas a gente sempre tem que entrar como líder, né? O líder ele tem que ter essa parte mais interpessoal. Então, trabalhar o perdão, a gratidão, isso faz toda a diferença no engajamento também. Hoje, você manda na sua mente ou ela te comanda? Não, a gente manda com toda a convicção. Temos que mandar. Não 100%, porque a gente tem falhas. E a gente dá, às vezes, oportunidades. Mas, um objetivo muito claro, quando vem a dificuldade... E aí a minha mente começa, né? Não, vai aqui, desiste para aqui. Propósito. Opa, eu tenho um filho chegando. Eu tenho um projeto novo. Eu estou numa empresa muito boa. Tenho uma expectativa. Eu tenho que entregar mais do que eles esperam. Eu tenho que ser um marido melhor do que a minha esposa quer. E quanto, sei lá, aumentar a quantidade de eu te amo e de abraço, você sabe que o termômetro tá bom. Então... A mente, você nunca vai dominar ela 100%. Quem fala, pode ser o Pablo Marçal falando, não, você domina 100% da mente. Não tem jeito. Tá? Eu não entro muito naquela questão que tem o anjinho e o diabinho, não entro muito nisso, mas existe algo muito forte na sua mente, tanto positiva como negativa. Se você trabalha a gratidão, trabalha o perdão, a tendência é você estar pelo menos no 80-20, né? Muito mais positivo. E o propósito de vida, insisto nisso, um propósito de vida muito claro, onde você está e aonde você quer chegar, é o que vai te nutrir nas dificuldades do dia a dia. Bem aquela ideia ruim, perspectiva ruim, não, mas eu vou chegar aqui, meu propósito está muito claro. E quando esse objetivo só depende de você, aí isso faz toda a diferença. Então está relacionado a isso, sim, com certeza. Dominar a mente é ter um propósito muito claro e saber onde quer chegar. E na hora que vier a dificuldade, lembra do propósito, do objetivo, porque é isso que vai te nutrir no dia a dia. Alex, alguma vez na sua vida você já pensou em desistir? Muito. E nessas vezes que você pensou em desistir, quais foram os seus combustíveis diários para seguir em frente? Deus. Aí para gerar o meu propósito, para dar esse combustível, tá? Essa fé. Por quê? Por que a gente pensa em desistir? A gente não está disposto a pagar o preço e aquele nosso objetivo, nosso sonho está muito distante. Só que o que é a fé? É você acreditar em algo que você não vê, mas você sente. Então, Deus tem que ser esse combustível. Por quê? Meu objetivo está muito claro, é importante, essa mudança de vida, eu vou estar feliz, essa qualidade. A oração faz toda a diferença, né? Oração está lá, orar, mas tem a ação. Ou seja... Existe até um estudo, me permita dizer, teve um estudo feito não vou lembrar a faculdade, mas foi na Inglaterra, Oxford. Isso é real, tá? Tem gente que acha que é brincadeira, né? Fizeram um estudo, colocaram, né, os aparelhinhos no cérebro para ver a movimentação do cérebro.
Eles observaram que o ser humano, quando ele faz oração ou meditação, tá relacionado, trabalha muito gratidão, principalmente quando trabalha gratidão, ativa substâncias importantes no cérebro, principalmente na parte frontal, o córtex, né? E aqui é onde a gente consegue tomar as decisões de forma mais racional e não tão emocional. O estudo mostrou o quê? Que as pessoas que praticam mais gratidão, reciprocidade, perdão, mas que têm esse hábito de orar e de meditar bastante, são pessoas mais centradas e conseguem tomar decisões mais assertivas. Ela não toma essas pessoas não tomam decisão tanto na emoção. Vamos lá, por quê? Porque ela movimenta muito essa parte frontal do cérebro, onde as decisões são mais assertivas. Então, olha a maravilha que Deus já fez, geneticamente. Ora que eu te ajudo. Uau. Então, trabalhar isso é muito importante. Você vai se tornar uma pessoa mais leve, vai ter mais inteligência emocional, vai entender que as pessoas são diferentes, que você tem que aturar elas, mas elas têm que aturar você também. Tudo num contexto onde você tem que ter melhoria contínua, mas um propósito de vida, um objetivo muito claro. Se for importante para você, e a maior parte, 80% desse objetivo depender só de você e não de fatores externos, como por exemplo, quero ficar rico, eu tenho que ganhar na loteria. Qual o seu objetivo? Suas metas. Eu tenho que jogar na loteria o tempo todo. Não, é muito difícil. Coisa que está dentro da sua realidade. Subir de cargo, consequentemente ter um aumento de salário, vender, ter uma condição de vida melhor relacionada a isso. Depende totalmente de você ou a maior parte. Se for importante, alinhe o seu propósito, trabalhe a melhoria contínua, roda da vida, roda das competências, análise SWOT, PDCA, todas as ferramentas para você ver se você está melhorando. Onde está melhorando, potencializa ainda mais. Aonde você tem que melhorar, ajusta. Definiu a estratégia, não está dando certo? Para, ajusta. O que está dando certo, potencializa ainda mais. Essa é a mágica do roadmap antecipar. Porque existem oportunidades que a gente não enxerga. Quantas oportunidades você enxerga aqui dentro do seu projeto? Eu enxergo dentro do meu projeto hoje, que é daqui a um ano que a gente vai observar. Quando a gente era mais novo, ainda hoje, né? Mas a gente não olhava e falava, nossa, cara, eu podia ter feito isso há um ano atrás, olha, isso. Por quê? A gente não estava com a melhoria contínua tão clara lá. Então, o processo de melhoria contínua é isso. Tirar você do ponto A para o ponto B. Aqui existe um choque de realidade no A. Poxa, eu achava que eu estava bem, mas não estou tão bem. Plano de ação, melhoria contínua e vamos caminhar. Paciência para poder ajustar esse processo. Uau. Leve, gratidão, fé, porque se for só com as suas forças, você não consegue alcançar seu objetivo. Você precisa dessa força. Essa fé inabalável. Alexis, o que a vida te ensinou sendo pai? Ótimo, eu estava falando ontem na Copa, né, lá de uma empresa, da Valo, né, inclusive, e estavam falando de filhos mesmo, de nome de filhos, né, e tudo. Eu falei, eu como estilo vendedor, eu entro no meio das conversas mesmo, né. Eu falei, minha mulher tá grávida também, eu também vou ser pai. Ah, que legal, tá. Aí tinha um rapaz, só que era pai, os outros tudo novinho, não era pai. Aí eu comecei a falar para eles, quando você sabe o que eu estou te dizendo, falei pro rapaz, né, que ele tem uma menina. Vocês não conseguem imaginar que tipo de amor um pai e uma mãe sente. Só quem é pai e mãe consegue ter esse amor. É diferente de tio, de irmão, é diferente. É um sentimento onde você entregaria a sua vida pelo seu filho. Você está disposto a entregar a sua vida para o seu filho. Então está relacionado a isso, né? A paternidade, ela traz algo que você é muito pequeno. Você não vive mais para você. Seus objetivos, né? Como você falou, né? O meu sucesso está relacionado a ele, a minha família. Quando você tem uma esposa, uma companheira tão especial como eu tenho, a Fernanda, a gente começa a viver e traçar o nosso objetivo relacionado a ela. Não, eu vivo para agradar ela. O pessoal brinca, não, quem manda em casa é a minha mulher. Quem manda em casa é a minha mulher mesmo. O que você quer? O que você vai te fazer feliz? Porque se ela está feliz, eu também vou estar. Então, a paternidade, ela nos traz isso, né? Eu estou aqui para servir. E você serve a sua família e você tem uma gratidão muito grande. Por quê? Por eles serem seus filhos. Tem coisa melhor que você chegar em casa e o seu filho dar um sorriso e mostrar que você está com saudade de você? Você não chega na empresa,
depois de 30 dias de férias, e não é a mesma coisa. A pessoa, legal, voltou, beleza. Mas é diferente do filho. Todo dia, lá de manhã, aquele bebezinho olha e fala, papai. Isso é diferente. Então, é um sentimento que só quem é pai e mãe, que é esse sentimento de se precisar dar a vida pelo filho, dá. Isso é o que nos traz, né? Que a gente vê que a gente é dependente. Quando a gente pega esse sentimento que a gente sente, a gente começa a entender como que Deus nos olha. Deus olha pra gente e fala assim, eu dou a minha vida por você. E Ele deu, né? A gente respira por causa dele, a gente tem, diferente da maioria dos animais, um desenvolvimento intelectual, a gente amadurece. Tudo, se você for ver, Deus fez tudo perfeito, né? O homem começa a estragar, porque o problema somos nós, né? Então, esse sentimento de Deus para com os filhos, de nós para com os filhos, ele está muito... Se a gente não trabalhar essa gratidão, a gente vai ser uma pessoa muito pesada. E tem que ser leve. Tanto na empresa, como no relacionamento. A vida ela é mais leve, né? Tem que ser mais leve. Sensacional. Alex, estamos chegando nos minutos finais agora, né? Da uma horinha, já passamos aqui de quase 2 horas. Nesses minutos finais tem um quadro aqui, bate e volta. Eu vou te fazer não é perguntinhas, eu vou te falar. Sem combinar assim, não combina? Sei, é surpresa, é um quadro surpresa. Preparar, então. Vamos lá. Não é pergunta, é assim, eu vou te falar uma palavra e você vai me devolver em uma palavra. Uma palavra, tá? Bate e volta. Tá. Combinado? Vamos lá. Bora lá. Vamos Deus. lá, que eu sou meio devagar, hein? Vamos lá. Deus. Tudo. Amor. A base. Fé. Necessário. Esperança. Vida. Uma inspiração. Jesus. Um medo. Decepcionar a família. Uma referência. Meu pai. Acordar cedo ou dormir tarde? Acordar cedo e dormir cedo. Dormir tarde ou cedo? Dormir cedo, acordar cedo. Ler ou televisão? Ler, com certeza. CLT ou empreender? CLT. Atividade física ou sedentarismo? Atividade física. Alimentação saudável ou guloseima? Alimentação saudável. Um livro. Inteligência Emocional, de Augusto Cury. Celular ou televisão? Celular no horário de trabalho, para trabalhar. Televisão, não assisto. Tenho em casa, mas não está nem ligado. Na sua casa, então, celular ou livro? Livro, claro. Você indicaria esse podcast para mais pessoas? Para todo mundo, adorei. Já participei de alguns, mas te confesso, foi o melhor de todos. Desculpa aos meus amigos, hein? Uau, fico feliz aí com o seu feedback, com o seu carinho, né? É uma honra poder conhecer um pouquinho mais da sua história, dos seus princípios, dos seus valores e você compartilhar também as ferramentas para ajudar a todos nós que estamos, né, aqui acompanhando e que vão nos acompanhar depois. Claro. Porque depois? Deixa eu explicar aqui, gente, esse programa está sendo gravado, tá? Segunda-feira, vocês estão vendo hoje, mas ele está sendo gravado, porque aqui nós atendemos de acordo com a sua necessidade, seja ao vivo ou seja gravado. Então, por isso, quem está nos acompanhando agora aqui nessa segunda-feira foi gravado de ponta a ponta, hein? Não paramos em nenhum momento, hein? Não, e nada combinado, né? Não tem a pauta. Alex, nesses minutos finais, eu quero deixar aberto para você. Não tem nenhuma pergunta. Eu quero deixar um tempo aí para você, né? Encerrar aqui para quem está nos acompanhando. Uma frase, uma reflexão que Deus tocar o seu coração. Ótimo. Gente, nós somos totalmente dependentes de Deus para que as coisas na nossa vida venham a acontecer. Mas um princípio básico é ter muita gratidão. Sem gratidão, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Então, carregue com você, faça um quadrinho, escreva isso no seu caderno, faça um quadro em casa. Se precisar, dar até o nome do seu filho de gratidão. Sem gratidão, nada vai funcionar. Você pode ser muito bom, você pode crescer na vida, mas se você não tem gratidão, você não tem nada. O que nos resta aqui nas pessoas é o quê? Gratidão.
Hoje eu tenho poucos amigos, viu, Adriana? Poucos amigos. Cabe aqui nas minhas duas mãos, talvez só nessa. Mas uma característica desses poucos amigos que eu tenho é a gratidão e a reciprocidade. Então eu tenho muita gratidão por eles, logo tenho muita reciprocidade. Quando eles precisam de ajuda, eu paro tudo que eu estou fazendo e vou ajudar eles, e vice-versa. Por isso que a gente tem poucos amigos. Muitas pessoas vão passar na sua vida, mas apenas Jesus e poucos amigos vão ter gratidão por você. Então seja grato por tudo, pelo seu trabalho, pela sua família, pelas dificuldades no dia a dia que você vai conseguir superar e se tornar uma pessoa ainda melhor. Uau, show de bola! E nesses minutos finais aqui, agora a gente vai finalizar com umas fotos que eu invadi o seu Instagram lá, compartilhei algumas fotinhas e a produção vai colocar aqui na tela e você só vai falar rapidamente o que significa essas fotos para você. Bom, minha esposa é fotógrafa, né? Ah, é? Uma das profissões dela é fotógrafa, né? Professora e fotógrafa. Foi ela que tirou essa foto. Essa aí. Ela olhou e falou, lazer? Ela olhou e falou, e é verdade, mas falou, você tá muito lindo, deixa eu tirar uma foto sua, não se mexe. Bacana. Pelo menos alguém tem que me achar bonita. Né? Essa foi no Sesc, em Curitiba, fevereiro do ano passado. Todo esse pessoal aí são dentistas. Então é o encontro do pessoal, o encontro estadual da saúde bucal do Sesc. Então aí são os dentistas das 44 unidades do Sesc. Eles foram lá, ficaram o dia inteiro comigo num projeto de desenvolvimento de projeto. Muito isso que a gente falou, eles trouxeram as dificuldades e nós trabalhamos ferramentas para que eles pudessem, eles mesmos, enxergar as soluções, né, montar o plano de ação para poder melhorar em várias áreas dentro das unidades. Tudo dentista aí. E tudo mulher, né? Olha. Bom, isso aí foi uma empresa que eu passei, que foi a Vapt. Muito do que a gente falou está atrás, ó. Boa essa foto, ó. Então, primeiro está aí a Bíblia e um livro que trazia a meditação diária, né? Também bíblico também. E aí nós estamos fazendo um desenvolvimento interno com os colaboradores, que a gente tinha uma vez por semana, 1h30. E aí atrás, ó, você vê aquela questão da empresa, né? Estratégico, tático, operacional, como envolver toda a empresa, a estratégia, o gerencial, a linha de frente, vai gerar o resultado, vai ser feita essa análise, depois fazer o realinhamento, você veja. Todo o processo de melhoria contínua estava envolvendo toda a empresa. E embaixo, os principais pilares, né? Tudo que nós falamos aqui. Pessoas, processos, produtos, marketing, estrutura, cultura. Né? Então, a gente estava trabalhando o quê? Para que eles estavam fazendo aí uma roda da vida, ou desenhando um roadmap. Eles estavam trabalhando aí o desenvolvimento da carreira deles dentro do projeto nessa empresa. Show de bola. Isso aí fazia muita diferença. Essa é a foto mais recente. Com a sua esposa. Essa é minha gata. Casal lindo, hein? Parabéns, hein? Esse a gente estava para fazer o pré-natal. Isso aí acho que foi semana passada, hein? Uau. 2 semanas atrás. Parabéns. Bem recente. Parabéns. Essa é a minha esposa, esse é meu filho. Essa foto aí deve ter uns 2 anos. Uau. Esse é o meu filho. Dizem que é parecido comigo. Eu ia falar isso agora. Olha ali o formato do rosto. Parabéns, família linda, linda, linda. E aqui eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, disponibilizar o seu tempo. Você é um homem muito sábio, né? Fala, tem aquelas pessoas cheias de conhecimento, mas elas ficam obesas, porque elas têm medo, né? Medo de compartilhar, não ensina o próximo. E deu pra ver o tempo todo que você sem medo, né? Eu quero ajudar o próximo, quero compartilhar. E isso é sabedoria. E a sabedoria é algo que a gente busca individual, que não tem como você comprar, assim, como conhecimento, fazer 1000 cursos. É algo individual que nós buscamos com Deus, na presença de Deus. Parabéns, você é um homem muito sábio, portanto, partilhar aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer conhecer. E eu que agradeço, vocês. Estamos aqui de portas abertas. Fantástico aqui, viu, gente? Recomendo. Gente, muito obrigado para vocês nessa segunda-feira gostosa, segunda-feira abençoada. Pega esse episódio, encaminha para todo mundo que você conhece e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante. Beijo grande, fique com Deus, até mais. Essa semana tem mais. Tchau para vocês. Tchau, pessoal.